Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16, diz a inerrante, autoritativa, infalível, suficiente palavra de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar. Deus bendito, eis-nos, ó Deus, completamente na tua dependência, Senhor. Eis-nos rogando a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito seja e esteja conosco nesse momento. Possamos falar, Senhor, por Ele e por meio dEle, para que as palavras que vamos proferir, ó Deus, sejam fiéis ao texto que acabamos de ler. A Tua igreja, o Teu povo necessita, ó Deus, de ouvir a Tua voz e ser instruído por Ti. Que o Senhor fale por nosso intermédio, e por isso não seja nós que estejamos falando de nós mesmos, mas façamos o papel do embaixador que transmite a mensagem do seu rei. E é por isso que aqui nós estamos, ó Deus, reconhecemos as nossas fraquezas e debilidades, e acima de tudo, ó Deus, a nossa necessidade da Tua igreja, de ser alimentada, Senhor, de ser instruída. Fala profundamente a cada um dos que estão aqui presentes, ó Deus, independente da idade, Senhor, da condição social ou mesmo da condição escolar, acadêmica, intelectual, pois sabemos, ó Deus, que estas palavras só são entendidas de forma espiritual, e isso, ó Deus, está aquém de nós. Precisa da ação do Teu Espírito para isso, tanto na transmissão quanto na recepção. Que assim seja, ó Deus, e possamos bem dizer o Teu nome, glorificar o Teu nome, Deus, por meio dessa mensagem, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o contexto dessa passagem é a unidade da igreja. Os irmãos podem verificar isso, que está expresso no verso 3 desse capítulo, quando Paulo nos diz que devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, este é o contexto, é a unidade, é a igreja unida, é o corpo de Cristo unido. Agora, nos versos que nós lemos, Paulo vai continuar com essa perspectiva, mas por outro prisma. Vai apresentar outros detalhes desta unidade, que é extremamente importante para a igreja compreender. Ele vai dizer que a unidade da igreja, preste bem atenção nisso, a unidade da igreja implica também em diversidade. Não há diversidade apenas no que diz respeito a muitos membros que compõem um único corpo. É comum, irmãos, confundirmos unidade com uniformidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra, são coisas diferentes. E no que tange a igreja, mais ainda. Eu quero que os irmãos imaginem aqui, eu vou
busca exemplificar uniformidade. Veja, preste bem atenção. Exemplificar uniformidade. Pense numa linha de montagem, numa fábrica. Numa linha de montagem de sandálias, do mesmo modelo, da mesma cor, da mesma marca. Um lote. Imagine um lote de sandálias. Ou mesmo, imagine uma fábrica de bolos ou de panetone de chocolate. Temos como vislumbrar, numa dessas fábricas, uma esteira. Normalmente é assim, né? Passa uma esteira com todos esses produtos que vão sendo preparados e vão para a embalagem. E, evidentemente, eles têm que usar a mesma embalagem, porque eles são de um mesmo lote. E eles vão ser preparados e eles vão ter um destino, porque havia uma encomenda. Então, isso é uniformidade. Os produtos preparados do mesmo jeito, com os mesmos ingredientes, com as mesmas características. Isso é uniformidade. Inclusive, os irmãos devem saber que existe até um selo, né, ISO, que confirma, né, a padronização. Existem vários ISOs, né, vários selos ISOs, mas que comprovam a padronização, um desses selos, de uns produtos, que ali há uma garantia de que eles seguem rigorosamente a mesma forma de produção, que não vai haver um produto diferente do outro, conquanto ele tenha as mesmas características. Nos primeiros versos desse capítulo, Paulo afirma que na igreja somos um em Cristo, pois há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Pai de todos, um só Deus e Pai de todos. Então todos somos, na questão da salvação, filhos de Deus. Cada cristão foi salvo da mesma maneira como os demais. Isso também é uma coisa que, infelizmente, muitos cristãos não têm esse conhecimento, não têm essa visão. A salvação do apóstolo João não foi diferente da minha, da sua, não foi diferente da salvação de Abraão, de Maria, de Zacarias, de Raabe, de Pedro. Todas as conversões são essencialmente iguais. Agora, as circunstâncias são diferentes, mas elas para Deus são irrelevantes. A condição em que a pessoa está, a situação em que ela está, é irrelevante para a salvação no que diz respeito a Deus. Cristo não empregou maior esforço para salvar Paulo, porque Paulo se denominou o maior dos pecadores. Nem o Espírito Santo teve maior dificuldade em lhe selar. É por isso que é tão errado dar tanta importância à salvação. E este entendimento errado gera os inúmeros testemunhos nos cultos que vemos nas igrejas. Você já prestou atenção que tem muito? Você falando, vai dar um testemunho. Não, porque a salvação dele foi difícil. Não foi, irmãos, porque para Deus empregou a mesma forma, a mesma força, o mesmo poder, o mesmo dínamo. Entretanto, no verso 7, Paulo se refere aos cristãos que foram alcançados pela graça, por essa mesma salvação, com a expressão, observem, olhem no versículo 7, a expressão cada um de nós. O que isso significa? Significa diversidade, diferença, variedade, variação. Somos essencialmente um, mas em muitos aspectos diferimos, e essa diferença não apenas de personalidade. Você pode dizer, não, pastor, é porque todos nós realmente somos diferentes, mas não é nesse sentido de personalidade. Essa diferença também vai se demonstrar no modo como Deus vai nos usar para a edificação da igreja. Todos nós temos responsabilidades com relação à igreja. Por isso que, novamente, nos referindo ao início desse capítulo, Paulo nos exorta a andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados, de modo que venhamos a preservar a unidade do Espírito. Mas agora Paulo vai nos mostrar que todos os cristãos recebem dons variados para que a igreja seja edificada e a unidade da fé seja promovida. Observem bem isso, irmãos. Por isso que o
título do sermão dessa noite é Edificando a Igreja. Edificando a Igreja. E nós veremos, com base no texto que nós lemos, duas maneiras pelas quais o cristão vai promover a edificação da igreja. Duas maneiras. A primeira delas é reconhecendo que todo cristão recebe um dom de Cristo. Eu vou repetir. Reconhecendo que todo cristão recebe um dom de Cristo. Veja novamente o versículo 7. Acompanhe a leitura. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Os irmãos vão entender essa graça aqui a respeito do qual Paulo está falando. Veja, irmãos, de forma resumida, a obra da redenção a gente pode dizer que é desse jeito. Cristo é o cabeça ou a cabeça da igreja. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue para cumprir a vontade do Pai, que, pela sua vontade única e exclusiva, dispensou graça para com inimigos seus. O Espírito Santo vai então, atua sobre a vida desses indivíduos por meio da obra de Cristo, selando esses indivíduos e os faz um. Isso lhes dá uma unidade. E não obstante, Cristo também dá dons a essas pessoas, mas não os dá de maneira uniforme. Mesmo assim, isso não descaracteriza a unidade da igreja. Observe, das primeiras questões que eu quero mostrar aos irmãos, que além de reconhecer que cada cristão recebe um dom de Cristo, é que esses dons são variados. Eles são dados individualmente e distribuídos segundo determina Cristo, e faz segundo a proporção que Cristo mesmo define. Então, isso significa dizer que, além de Cristo dar a cada um individualmente, Ele dá em proporções diferenciadas. A primeira grande verdade dessa pequena frase, que nos deve ficar bem clara, é que nós éramos escravos, nós fomos comprados por Cristo, e, consequentemente, tudo o que temos, recebemos de Cristo. Isso não pode jamais sair da nossa mente. Nós não chegamos na igreja, nós não adentramos no corpo de Cristo com créditos, não. Nós não temos crédito, nós fomos comprados, nós somos resgatados. Quando nós entramos no reino, nós entramos para ser servos. Então você não entra com nada, e aquilo que você tem, você recebe. Ou seja, nós somos o quê? Paulo está deixando claro, irmão, somos depositários da graça de Deus. Somos vasos de barro onde o Espírito Santo habita em nós. De vez em quando nas pregações eu lembro de uns corinhos que a gente cantava no passado. Dizia um deles assim, não sei se você cantou, eu cantei muitos. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Ele não se encaixa muito aqui não, irmãos. Talvez o corinho melhor fosse usando outra letra, né? Você é um caco de barro, você não vale nada. E tudo que você vale é pela graça. Então somos os receptáculos também dos dons de Cristo. E esses dons que Cristo nos concede, nós somos responsáveis por utilizá-los da forma correta, como nos ordena o seu doador. Dessa forma, Cristo nos fez um, por meio do seu Espírito, mas não nos fez uniformes, não nos fez iguais. À medida em que distribuiu dons a cada um em proporções diferentes, Ele confirma a diversidade na igreja. E essa característica, irmãos, enaltece a unidade do corpo de Cristo. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho para o mundo. O mundo também vê isso quando a igreja mostra a unidade. Quando a igreja diz assim, pessoas tão diferentes, de características tão diferentes, de status sociais tão diferentes, de etnias muitas vezes diferentes, mas eles quando se reúnem, eles quando agem, eles agem com uma unidade, com um corpo, eles agem com harmonia. Na igreja não tem ninguém superior ao outro. Na verdade, a Bíblia diz que cada um considere o outro superior a si mesmo.
Todos são servos uns dos outros. Isso, irmãos, quando acontece, e deve acontecer, isso é um grande testemunho. E Paulo está dizendo isso. E observem que isso deve acontecer e deve ser uma característica da igreja. Que pessoas tão distintas, tão diferentes, elas trabalhem e cooperem uns com os outros. E elas devem trazer e apresentar e usar aquilo que Deus lhe deu para promover essa unidade. Aqui Paulo vai enfatizar um tipo de diversidade, que é a diversidade dos dons. Mas veja que antes, Paulo vai mostrar a fonte desses dons. Por quê? Porque os cristãos devem compreender que eles são só depositários desses dons, que não vêm deles. Não são habilidades inerentes, não é inerente, é Deus que concede, Deus dá. Podemos ver uma excelente explanação pelo próprio apóstolo Paulo dessa diversidade. Tinha uma igreja que não entendia direito essa diversidade, isso era a igreja de Corinto, não entendia a diversidade dos dons. Lá em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 6, quero que os irmãos acompanhem. Abra aí nas suas Bíblias, esse texto é um texto importante, inclusive, pela providência divina, nós abordamos ele depois do culto, aqui na frente da igreja. Falamos sobre os dons. Está lembrado? Estão lembrados, irmãos? Falamos sobre ele. A igreja de Coríntios, os irmãos não entendiam a respeito dos dons, mas veja o que é que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 12, versículo 4 em diante, diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ele complementa a ideia no versículo 7 dizendo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quem, irmãos? Não é útil para você não, viu? Preste atenção. Não é útil para você não, é útil para a igreja. Você recebeu de Deus para aplicar na igreja, no reino de Deus. Então, além do cristão entender que recebeu um dom, além de entender que os dons são variados, é igualmente importante ele entender que Cristo é soberano na distribuição dos dons. É Cristo quem dá, é Cristo quem distribui. Paulo disse isso aos irmãos de Coríntios, mas ele só queria um dom, lembra? Ele só queria um dom, e Paulo, meus irmãos, teve que lutar, irmãos. Paulo teve que escrever, dentro da nossa perspectiva, 3 capítulos para ver se os irmãos entendiam o que era o dom. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de Coríntios. E até hoje o povo ainda não entende. Cristo é soberano na distribuição dos dons. Todos recebem dons. Eles são diversos. São dados de acordo com a vontade e com a determinação de Cristo. E todos devem servir para algo útil. O foco principal é quem? É a igreja. É o corpo de Cristo. Mas não é só ele. A Bíblia, mais uma vez, lembra os irmãos, diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então Deus lhe deu habilidades, os dons, o que eu estou falando, irmãos, eu não detalhei a respeito de dons, são habilidades, são características, são recursos, é uma visão. Muitas vezes o irmão tem determinada visão, enxerga algo que precisa ser feito, e Deus lhe deu essa capacidade de enxergar mais do que a outros. Lembra que eu falei da proporção dos dons? Proporcionalidade é isso. Às vezes ele dá mais a um de enxergar determinada coisa do que aos outros, e ele precisa usar isso para o reino. Ele não pode simplesmente enxergar, ver uma necessidade e não fazer nada, nem se mover, porque aquilo lhe foi dado para a edificação, para algo útil. Então Cristo é quem dá e distribui dons aos cristãos, e isso faz parte do plano salvífico de Deus para seu povo. O versículo 8 aqui de Efésios 4, vamos voltar para Efésios 4, estávamos em 1 Coríntios 12, vamos voltar para Efésios 4. Em Efésios 4, verso 8, Paulo está citando uma passagem do Salmo 68, versículo 18. Veja,
O Salmo 68, 18 diz assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E o que o salmista diz com relação a Deus foi cumprido no seu Filho Jesus Cristo. Cristo desceu da sua glória e da sua majestade até a terra, foi ao Calvário e levou consigo o despojo. Presta atenção nisso, irmãos. Cristo, quando veio aqui e quando ressurgiu, ele não retornou ao céu de mãos vazias. Ele entrou triunfante com o resultado da sua vitória sobre a morte de Satanás. Por isso que a morte de Cristo, o sangue de Cristo, tem endereço correto. O sangue de Cristo, ele não foi derramado em vão, porque quando Cristo subiu, ele subiu triunfante e disse: por aqueles que eu morri, eu vou salvar todos eles e todos serão salvos. E eu não só vou salvá-los, eu vou conceder dons a eles. A Bíblia diz que ele prendeu o valente e trouxe consigo o resultado da vitória. Que resultado é esse? A plena salvação do seu povo. Ele recebeu esses cativos a fim de dá-los ao reino, para a obra do reino. E para você, irmão, trabalhar na obra, você precisa de dons. Você vai fazer o quê? Olha o versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? A descida descrita nesse versículo pode ser bem compreendida à luz de Filipenses 2, de 1 ao 11, quando diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Deus o exaltou, sua expiação, sua obra foi plenamente aceita, e ele com essa vitória volta triunfante, distribuindo bênçãos e dons. Então aqueles que antes serviam a si mesmos, aquelas pessoas que viviam, olha, preste atenção nisso, compreenda uma coisa, tem muita gente aí que está vivendo, e nós éramos assim, está vivendo bem, alguns estão vivendo bem. Lembra no Salmo 68 que ele disse: Deus até entre os rebeldes, ele dá dons, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Tem pessoas que estão vivendo bem, vivendo a sua vida, estudando, e está se capacitando, e consegue um emprego, e se estrutura, e consegue casar e formar uma família, e educa bem os filhos, e trata bem a família. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza que você conhece. Mas ele não se curvou aos pés de Cristo, mas ele está fazendo bem, ele ajuda as pessoas, ajuda os necessitados, ele é uma pessoa cortês, colabora com seus colegas de trabalho, tem pecados como todos nós, mas é uma pessoa bacana, legal. Se ele não tiver voltado para servir ao reino de Deus, ele está servindo a si próprio. A gente precisa entender isso. Há muitos de nós que estávamos vivendo assim, estávamos servindo a nós mesmos. Para servir a você mesmo, você não precisa só assim estar voltado só para a sua satisfação, para o seu prazer, para o seu enriquecimento. Você não precisa só viver nessa perspectiva, não. Cristo pega pessoas assim que antes serviam a si mesmos, e quando você serve a si mesmo, você também está servindo a Satanás. É outra coisa que as pessoas não entendem, porque só pode ter dois senhores: ou você serve a Deus, ou você não serve. Entende? Não existe um meio termo, a questão é essa. Não existe um meio do caminho. Cristo diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Palavras de Cristo Jesus. Então Cristo pega pessoas que viviam para si mesmo, e agora essas pessoas vão viver para o reino. Essas pessoas vão servir a Ele como servos. Essas pessoas vão se curvar diante do Rei, elas vão se curvar diante da palavra do Rei que está aqui. Lembra daquela frase que a gente de vez em quando costuma dizer? As ovelhas de Cristo têm duas marcas, uma na orelha, outra nas patas, porque elas ouvem a sua voz e a seguem. Então essas pessoas agora começam a servir a Deus, a Cristo Jesus. Elas vão pegar aquilo que Cristo lhe deu, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, o seu tempo, e vão servir primeiramente a igreja para edificar
o corpo de Cristo, para contribuir com a unidade, com o fortalecimento da igreja. Eles passam a viver para isso. Agora o propósito da vida deles é esse. O propósito da vida deles não é mais ter uma boa casa, um bom carro, uma família e passear. Não é esse o foco principal da vida deles, apesar deles poderem fazer tudo isso e não ser nenhum problema, nenhum pecado, mas esse não é o foco principal das suas vidas. Eles estão à disposição do seu Senhor, porque eles sabem que eles são servos, e o que eles têm, eles receberam do seu Senhor, foi-lhes dado, foi-lhes concedido, não é deles propriamente. Eles são mordomos. O que é um mordomo, irmãos? O que é um administrador? Ele dá conta daquilo que é de outrem. Esse é o nosso caso. E onde é que está na Bíblia, pastor, além disso aqui? Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, vem de lá. Então suas habilidades, seus dons agora estão voltados para algo sublime, superior, nobre, espiritual, para algo útil. E o que é esse algo útil? O aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem à unidade da fé. Por isso é importante saber que os dons que são concedidos aos cristãos vêm da obra salvífica de Cristo, da sua humilhação, da sua obra completa, da sua crucificação, da sua vitória. Então tudo que temos vem dele, só que nada foi de graça, custou um alto preço. Olha o versículo 10 de Efésios 4. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo, com esse versículo, está dizendo que a obra de Cristo na cruz foi plenamente aceita, irmãos. Ele desceu até as profundezas. Ele já se humilhou descendo do céu, já foi uma descida, né? Já foi uma descida. Filipenses mostra isso. Ele desceu, ele se humilhou. Depois ele foi descendo mais ainda, por meio da sua morte. Mas como vencedor ele é exaltado, e dessa maneira ele enche o universo com bênçãos. Em especial enche a igreja com muitos e variados dons que faz parte do seu plano, da sua obra. O plano de Deus para aqueles que compõem a igreja é um plano de ação, de atuação. Tanto é que a igreja é comparada ao corpo humano, por isso que não podemos pensar a igreja como um lugar onde as pessoas entram, sentam, ouvem sermões e voltam para as suas casas. A gente jamais pode continuar pensando, e eu sei que muitos crentes ainda pensam, que só os oficiais é que têm obrigações para com Deus e a igreja. Não são só os oficiais da igreja, é cada um de nós. Como não há nada no corpo humano sem alguma função, da mesma forma é com a igreja. Nenhum órgão do corpo humano, irmãos, deixa de ter função. Até pouco tempo atrás, porque os homens não conheciam, não tinham conhecimento, ficavam dizendo que o apêndice servia só para inflamar. É porque não tem conhecimento. Acha que Deus ia criar algo no corpo humano sem uma função, sem um objetivo? Há pouco tempo eles descobriram. Bom, nosso corpo certamente está maculado pelo pecado, né? Nem todos os irmãos sabem muito bem que todas as nossas funções, as nossas faculdades foram muito afetadas. Muito afetadas. A natureza foi muito afetada. Eu imagino, irmãos, como era a variedade dos animais antes do dilúvio. Tem descoberto, né, fósseis. Se Deus quiser, e recomendo aos irmãos, quando forem sair de férias, talvez fazer algumas visitas a esses locais que têm de fato fósseis, para que eles só comprovam que a escritura está correta. O que Deus criou, animais gigantes, gigantescos que a gente não tem. Tem aqui na cidade perto, né, Ouro Branco, né? Maravilha. O pessoal tentou reproduzir lá uma preguiça gigante. Vai ver o tamanho. Aquilo existiu, irmãos. É porque hoje a gente não tem, está tudo mirrado. Porque a gente só vive 70, 80 anos com câncer enfado, quando antes se vivia 600, 700, 800 anos. Por causa do pecado. Fecha parênteses. Não há nada no corpo humano sem função. Na igreja, irmãos, Deus não colocou nenhum membro da igreja sem função, sem habilidade.
E ele faz isso em cada igreja local. Isso é impressionante. Pense isso sob a perspectiva da igreja local. Evidentemente, depois a gente pode ampliar isso, né? Mas, inicialmente, se os irmãos forem observar, o foco, né? As instruções, veja, Paulo mandava carta para as igrejas, né? Especificamente. Cristo mandou João escrever para as igrejas, né? Identificando suas questões. Evidentemente que essas cartas tinham que circular, mas Cristo conhece cada igreja, cada necessidade da igreja. Por isso que ele manda cada membro para determinada igreja e concede a esses membros dons. Para quê? Para que essas pessoas prestem serviço à igreja. Veja, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para a gente entender melhor essa passagem, a gente precisa compreender que Paulo não tem um objetivo aqui de listar todos os ofícios, todos os dons determinados, concedidos por Cristo, pelo Espírito Santo. Há passagens paralelas, como 1 Coríntios 12, 28, que ampliam esses ofícios. Então essa pequena lista, ela é representativa dos dons que Deus dá aos homens para serem usados no interesse do corpo de Cristo. Então ele diz aqui, de forma resumida, né? Deu uns para apóstolos, para a gente entender. Ele diz assim, presta atenção, Cristo concedeu os apóstolos, os 12 e Paulo, né? As principais testemunhas de Cristo, o que foram instruídos, ensinados por Cristo, foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Eles foram revestidos de autoridade eclesiástica universal sobre a vida e sobre a doutrina da igreja. Estão aqui para enfatizar o serviço que eles prestam. Agora escute bem, irmãos. Apóstolo significa embaixador, enviado. No sentido geral, todos nós fomos chamados para sermos enviados. Depois tem profetas. Quem eram os profetas? Aqueles que recebiam a mensagem da parte de Deus e proclamavam aquilo que Deus lhe falava para o povo. E eu pergunto, você não tem ouvido não Deus falar? É só você abrir a Bíblia. Não é Deus, não é a palavra de Deus? É o que nós cremos? Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não contém a palavra de Deus, tá? Isso aqui é. Isso aqui não é a palavra de Deus? Muito bem. Cada cristão é um profeta, porque você é chamado a pegar a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus. Evangelista, nós vimos que Filipe era um evangelista, foi designado em Atos 21, 8. Timóteo era um evangelista, designado pelo apóstolo Paulo, um delegado apostólico, missionário itinerante. Assim como todo cristão deve ser um profeta, todo cristão deve ser um evangelista. Porque nós não devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura? Ou não? Ou só aos pastores? Aí por fim nós temos a lista de pastores e mestres. Pastor e mestre representam um só ofício, uma dupla função. Por isso são considerados um só grupo. Por meio da exposição da palavra, esses homens pastoreiam seus rebanhos. O pastor ensina e exorta, alimenta, cuida, protege, vigia e consola as ovelhas. Mesmo não tendo um dom específico, uma vocação específica para essa, cada um dos cristãos deve cuidar e proteger um do outro, ou não? Exortar e ensinar um ao outro, ou não? Suportar uns aos outros, não é assim? Observem, irmãos. Então o cristão vai promover a edificação da igreja, quando ele reconhecer que, primeiro, tudo ele recebe de Cristo. Então tudo aquilo que ele faz de bom, ele só faz porque recebeu de Cristo, e deve fazer para o serviço do reino de Deus. Essa obra do Filho de Deus precisa estar viva e presente nas nossas mentes. Como é que você vai manter? Entende como você vai manter a unidade da igreja? Edificar a igreja? Desenvolvendo seus dons. Desenvolvendo seus dons. Observe que Paulo diz logo no versículo 7, é interessante isso. Paulo no versículo 7 cita que Cristo deu os dons aos seus, mas só vai destacar esses dons a partir do versículo 11. Nesse intervalo ele vai mostrar
o salmista enaltecendo Cristo. Um comentarista conhecido disse que, ao chegar no nome de Cristo, no verso 7, Paulo faz um parêntese, e não somente atribui toda a glória ao Senhor, como também nos mostra como Cristo chegou à condição de poder fazer isso. Como foi que ele fez isso? Se ele é o cabeça da igreja, ele é o doador de todos os dons. Somente o Filho de Deus chegou a essa condição particular que lhe dá o direito de fazer tudo isso. Uma obra grandiosa, maravilhosa. Então o cristão, primeiro, para poder edificar a igreja, ele tem que reconhecer que ele é um recipiente da graça de Deus. E tudo que ele faz de bom vem primeiramente de Cristo, não propriamente dele. Você tem esse entendimento, meu irmão? Entende que o dom que você tem, a habilidade que você tem, a capacidade que você tem, lhe foi concedido, que nós não temos isso de nós mesmos, e que nós recebemos isso para servir ao reino celestial em primeiro lugar, para edificar a igreja. Ver a importância da igreja. A igreja, irmão, não é um clube. A igreja não é um clube. A igreja não é uma associação. Tem muitas associações, não tem problema de associação, não. A igreja não é uma cooperativa, não tem também nenhum problema de cooperativa. A igreja é a instituição mais importante que existe na face da terra. E essa importância não está nela mesmo, começa no cabeça dela. No cabeça, que é Cristo. E é Ele quem chama. E quando Ele chama, Ele capacita. Numa linguagem, irmãos, bem, assim, até na área de investimentos, né? É aquilo quando você tem que entender que Cristo concede algo para você investir na instituição que você faz parte. É quando você pega o capital e investe em você mesmo. Tem isso nas empresas, diz, olha, esse capital é para investir nela mesmo. Aquilo que Deus nos dá é para a gente investir aqui. A segunda lição que quero mostrar aos irmãos é que o cristão promove a edificação da igreja quando ele reconhece que o seu dom tem o propósito de aperfeiçoar a igreja. Primeiro foi que ele recebe, depois que ele tem o propósito de efetuar. Então essa diversidade de dons tem uma razão que precisa ser conhecida da igreja. E, irmão, precisa ser valorizada pela igreja. Porque quando você não valoriza, você está desvalorizando aquilo que o próprio Cristo deu, concedeu. Então, quem nem reconhece o dom no irmão, ou quem menospreza o dom que Cristo lhe dá, está menosprezando a obra da graça que Cristo realizou. Quem não desenvolve seu dom está fazendo isso. E lembra da parábola dos talentos? Ele toma e dá a outro. Você nunca conheceu ninguém não, que Deus lhe deu dom, que deu habilidade, depois Deus tomou. Não lembra não? De pessoas que muitas vezes que começaram ativas, né? Empolgadas assim na igreja, e Deus concedeu, e ele não desenvolveu e Deus tomou. É dele, viu? É dele. Ele dá a quem quer e toma de quem quer. Então nós precisamos entender que há diversidade e que foi Cristo quem deu isso para a igreja. Olha, versículo 12 de Efésios 4: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha só, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente tem aspectos aqui tanto individuais como coletivos. De forma individual, eu tenho que desenvolver o dom, eu tenho que colaborar para que o meu irmão desenvolva bem o dom dele. É a responsabilidade também de um dos outros. Eu vou ajudar. Muitas vezes o irmão está meio acanhado, né? Em determinadas questões, eu vou ajudar ele a desenvolver. Disse, não, meu irmão, não sou não. Disse, não, vamos lá. E você dá a mão, você estende, você ajuda, você dá uma palavra. Disse, que é isso, irmão? Vamos. Deus lhe deu isso, Deus lhe concedeu. Vamos desenvolver isso, vamos aperfeiçoar, vamos em frente, vamos crescer. Agora, qual é o objetivo? O aperfeiçoamento de cada um, o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Não é para eu aparecer não, viu? Na igreja não tem, irmãos,
carreira solo, viu? Tem lá fora, né? Tem muitos artistas que fazem isso, né? Começa numa banda, aí ele se destaca tanto que ele deixa a banda, né? E vai sozinho. Aqui na igreja não tem isso não, viu? É para todos crescerem. O propósito imediato dos dons de Cristo é o ministério realizado por todo o rebanho. Seu propósito último é a edificação do corpo de Cristo, é a igreja, disse Hendrickson, comentando essa passagem. A lição importante aqui ensinada é que não só os apóstolos, profetas, evangelistas e aqueles que são qualificados de pastores e mestres, senão que a igreja inteira, toda a igreja deve estar engajada no labor espiritual. A ênfase aqui está posta no sacerdócio universal dos crentes. Já ouviu falar nessa expressão? Está aqui, sacerdócio universal dos crentes. Lá em Números 11, 29 está escrito: que bom se todo o povo de Yahvé fosse profeta, né? Mas a gente pode argumentar, mesmo assim você pode dizer: pastor, eu só vejo a listagem de dons atribuídos naturalmente aos oficiais da igreja. E eu não sou oficial, onde é que eu me encaixo? Meus irmãos, Deus dá dons aos homens para que esses capacitem a igreja a ser ativa, a ser operante, militante, engajada na propagação do reino de Deus, do qual Cristo é o Senhor. Nos versos seguintes nós podemos ver Paulo nos indicando que o propósito dos dons é aperfeiçoar a igreja em alguns aspectos. Eu vou citar o primeiro. O primeiro é maturidade espiritual. Olha o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O primeiro aspecto aqui é maturidade espiritual. Então, mais uma vez a gente vê aqui a Paulo tratando da unidade da fé e conclama quem? Todos a se esforçar diligentemente para isso. Os irmãos estão vendo a palavra aqui, todos, nós. Não é só um ou dois, irmãos. Não são os oficiais, não pode ser. Não tem como. O tema é esse. A igreja toda tem que ser fiel à sua vocação e servir para a edificação do corpo de Cristo, de modo que a verdadeira unidade e a maturidade espiritual seja alcançada. Veja que Paulo sempre trata o pronome no plural: nós, vós. Todos nós devemos promover a unidade da fé. Nós devemos andar conforme nosso chamamento, reconhecendo a fonte da unidade, que é a Trindade. E a unidade é promovida quando todos nós diligentemente nos envolvemos no reino de Deus. Lembra de novo? Lembra o que vimos pela manhã? A diligência? Não está lá? Viu como o servo infiel foi diligente para alcançar o seu propósito? Lembra que eu disse aos irmãos: olha a ligação com a pregação à noite. Lembra que ele usou aquilo que ele tinha para alcançar o seu objetivo? E nós devemos usar aquilo que nós temos para alcançar o objetivo do reino. Irmãos, entenda, você não tem mais o objetivo principal da sua vida. Não é mais você. Não é você. Não é a sua família. É o reino. Quem amar mais pai, mãe, filho, filha do que a mim, não é digno de mim. Entende a aplicação disso? Agora, quanto mais você luta e batalha pelo reino de Deus, mais você ama sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho. Você ama até seu inimigo. Parece uma contradição, né? Porque o evangelho parece contradição, irmãos. Quanto menos eu foco em mim, mais eu foco no reino, mais benefício eu tenho para mim. Quando é que você vai agir desse jeito? Só quando você tiver fé, né? Porque senão não encaixa. Como é que eu vou me beneficiar, pastor, se o senhor está dizendo que eu não posso mais pensar primeiro em mim mesmo? Não, você agora é um servo. Agora eu vou dizer para você sendo um servo, Deus tem um propósito para a sua vida melhor do que os seus planos. Pode ter certeza. Por melhores que sejam os seus planos, por mais bem intencionados que sejam os seus planos, o plano de Deus para a sua vida é melhor do que o seu. Agora você só tem que ter fé, né? Porque você tem que abandonar seus planos. Só isso. E dizer: o Senhor, agora o Senhor me diz
O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. A unidade é promovida quando a gente diligentemente se envolve nos afazeres da igreja e dedica ao serviço para o qual o Senhor lhe equipou. É assim, só assim, que todos chegaremos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Entende que você não chega sozinho? Você não chega sozinho. É por meio da igreja, é por meio do corpo. De novo, não é carreira solo, não é. Por isso que a igreja é tão importante, irmãos. A igreja local é essencial. A gente fica escutando e vendo por aí, né? Ministério fulano de tal. Aí o cara, não, eu tenho o meu ministério, e ele conduz o ministério dele, e ele faz aquilo que ele acha que deve fazer no ministério dele, né? Isso está contra a Escritura, irmãos. Ah, pastor, mas olha, ele está pregando, ele tem uma livraria, ele tem isso, ele está mandando isso, o ministério é dele. A coisa é feita, irmãos, por meio da igreja. Quando o indivíduo aparece, fica acima da igreja, tem alguma coisa errada, porque só quem está acima da igreja é a cabeça, Cristo. Os outros são todos membros. Então a figura que Paulo traz aqui, irmãos, é de uma pessoa forte, madura e bem formada, para que todos cheguemos. Mas a gente vai chegar junto. Eu vou chegar junto quando eu gastar tempo ajudando o meu irmão, quando eu empreender esforço para contribuir com ele. Deus quer que você faça isso. Aí ele faz você crescer também. Você não fica olhando só para o seu umbigo, nem querer usar a habilidade e a capacidade que Deus lhe deu somente para você mesmo. Não foi assim, não é assim, não é isso que a Escritura diz. Ele quer que a igreja amadureça, cresça. Ele quer que todos cresçam, todos. Ele quer que cada membro apresente as virtudes cristãs, o fruto do Espírito nas suas vidas. Ele quer que cada membro não fique se manchando com o pecado a todo momento, que apresente firmeza na fé, conhecimento da palavra, conhecimento do Filho de Deus. Não é à toa que Paulo usa a figura do corpo para ilustrar a responsabilidade de cada um. Os irmãos sabem disso. Se algum membro do corpo se recusar a ajudar, a contribuir no todo, você sabe que o corpo adoece ou não adoece? Não vou ajudar não, o olho, não vou ajudar mais a mão não. Quando eu precisei, ela não lavou não, que eu estava suja aqui. Eu vou fechar o olho para ela. No corpo temos muitos órgãos, membros, partes, que são comandadas pelo cérebro, recebem o sangue que é bombeado pelo coração, mas cada um tem uma função. Apesar de forma individual, todos fazem parte do mesmo corpo. Não são vários corpos, todos cooperam com o todo. Essa maturidade desejada nos leva ao aspecto que encontramos no versículo 14. Para que isso? Para que haja estabilidade espiritual. 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha, a linguagem que Paulo usa aqui, irmãos, é parecida com a de um barco. Um barco que é sacudido pelos fortes ventos. E esses ventos é que determinam para onde a embarcação vai. Por quê? Porque no interior só tem criança assustada, sem costume com a navegação. Você pode imaginar isso? Então pare agora num momento e imagine. Pense num grupo de crianças que estão num barco no meio do mar, em meio a uma tempestade, sozinhas. É evidente que elas estão em grande perigo. Mesmo que a embarcação não afunde, mesmo que eles não sejam jogados no mar, isso pode acontecer perfeitamente. Mesmo que isso não aconteça, elas podem ficar à deriva e morrer de insolação, fome e sede. E eu lhes digo que o perigo que Paulo está aqui figurando é bem maior do que esse, porque é o perigo da fraqueza espiritual, porque não leva à morte física, biológica, leva à morte eterna. Por isso que é pior. Quando a igreja não trabalha em conjunto, em prol da unidade da fé, desenvolvendo seus dons, os membros ficam sujeitos a inúmeras doutrinas heréticas, a erros doutrinários, muitas vezes básicos, passa o básico. Não há segurança na fé. A vida fica instável, uma vida cheia de altos e baixos.
de extrema confiança, mas também de demonstração de incrível fraqueza, de não saber agir em determinadas situações, e quando age com dúvidas, age com incertezas, não tem segurança, não tem firmeza. Uma boa ilustração para esse perigo que o apóstolo Paulo alerta é nosso irmão Pedro. Nos evangelhos ele é sempre retratado como alguém que oscila, até que um dia ele se firma definitivamente como uma rocha. Mas antes disso, Pedro ficava oscilando. Num instante, Pedro é visto caminhando corajosamente sobre as águas. Está lá em Mateus 14, 28. Pouco depois, ele está clamando: Senhor, salva-me. Em um momento, ele faz uma gloriosa confissão, que nós estudamos aqui, Mateus 16, 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nem mesmo morreram os ecos dessa grandiosa declaração, e ele já começa a censurar o próprio Cristo, a quem acaba de confessar. Ele promete entregar sua vida por Jesus. Poucas horas depois, ele está afirmando: não sou discípulo dele. A gente não pode esquecer que há muita gente astuta nos nossos dias, que podem induzir um cristão ao erro. Basta que ele não esteja seguro na fé. Basta isso. Um respeitado comentarista bíblico acerca desse assunto afirmou o seguinte: há dois grandes inimigos que lutam contra um ministério bem-sucedido, seja ele exercido entre crentes ou entre descrentes. Um deles é o afastamento da verdade, o comprometimento com a mentira, seja em palavras ou atos. O outro é a indiferença com respeito ao coração, aos corações e às vidas, às lutas e provações das pessoas, a quem alguém ostensivamente está tentando persuadir. E Paulo tem a solução genuína: a verdade deve ser praticada, e isso feito em amor, porque quando você se volta para aplicar os seus dons e os talentos na igreja, você deve, e evidentemente isso manifesta amor de uns para com os outros. Amor, abnegação. Você tem que abrir mão. Para você ajudar, você tem que abrir mão de algo. Você tem que empreender esforço, né? Como é que você ajuda alguém sem se esforçar? De alguma maneira você se esforça. Você está dedicando tempo, no mínimo orando, no mínimo. Mas está dedicando tempo por uma palavra, você está se esforçando. Muitas vezes você se desloca da sua casa, muitas vezes você disponibiliza recursos, mas você está gastando energia, você está manifestando amor, e o amor deve caracterizar os aspectos da vida. Eu sei, irmãos, que você pode dizer: mas pastor, como é que a gente vai chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo? Isso não é um negócio assim, você não está falando de coisa muito utópica não, assim é utópico, não, irmãos. É claro que nós não vamos chegar à medida de Cristo, mas eu pergunto: não é isto que Cristo deseja? Que nós nos pareçamos mais com Ele? Quem foi que disse: sede santos porque eu sou santo? Não foi o próprio Deus? Como é que a gente vai alcançar isso, irmãos? Por meio da igreja, lutando pela unidade da igreja, entendendo que é aqui que nós crescemos, é aqui que um ajuda o outro a se parecer mais com Cristo, aplicando os dons e os talentos que Cristo lhes concedeu, porque é esse o objetivo pelo qual você tem esses dons e esses talentos. Você entende agora melhor quando o Senhor ficou bravo, quando seu servo não desenvolveu os talentos que ele lhe deu? Você entende melhor agora? Servo mau. Não, fiquei com medo. Medo de quê? Eu lhe dei algo precioso. Temos dons, precisamos desenvolver os ofícios de profeta e sacerdote. Isso é uma doutrina, irmãos, já consolidada na igreja. Ninguém discute o sacerdote universal dos crentes. Todos foram convocados para isso, para pregar e a prestar culto. Pregar é o ofício do profeta, né? E prestar culto era do sacerdote. Isso todos nós devemos fazer, todos nós. E assim nós vamos edificar a igreja em amor, na verdade e em amor, com a verdade espiritual. Um comentarista disse certa vez: a verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama,
porém os beijos de quem odeia são enganosos. Tem muita gente preferindo o beijo, né, do que a ferida. Mas boa é a ferida daquele que ama. Toda igreja, em especial, lógico, os ministros, devem falar a verdade, mas em amor. Devem lutar pela verdade, mas em amor. Em amor. A unidade da igreja será abalada se não nos apegarmos à verdade, em amor. E não nos manteremos na verdade, se não conhecermos a verdade e por ela lutarmos. Porque não são poucos os que estão prontos para induzir a igreja ao erro. Esse perigo Paulo conhecia bem, de modo que mandou chamar os presbíteros de Éfeso para lhes dizer: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E nós sabemos, e temos visto, que ele encarregou Timóteo da tarefa de lutar contra os hereges, mantendo a fé e a boa consciência, dizendo: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. 1 Timóteo 1, do 3 ao 4. A gente precisa entender, irmãos, que crer e seguir a verdade é uma responsabilidade nossa. Nós devemos entender, crer e seguir a verdade em amor. Em amor. Concluindo, irmãos, e já fazendo as aplicações finais, queremos enfatizar que o propósito dos dons é aperfeiçoar a igreja, para que haja cooperação espiritual. Versículo 16: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo, como cabeça, concede esses dons para que seu corpo, a igreja, viva e cresça por meio da cooperação espiritual, e assim ela se desenvolva de forma harmônica e coordenada. É a mesma mensagem que Paulo transmitiu aos irmãos de Colossos, quando disse: do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 2,19. Então a mensagem central aqui, irmãos, é esta: que é a Cristo que a igreja deve ser o crescimento, tal como o corpo humano, quando devidamente sustentado e vinculado por cada junta, experimenta um crescimento normal. Assim também a igreja, quando cada um de seus membros sustenta e mantém contato amoroso com os demais e coopera com aquilo que Deus lhe deu, seus dons e seus talentos. Quando ele mantém essa cooperação e ele está ligado a Cristo, vai poder, sob o providente cuidado de Deus, prosseguir de graça em graça e de glória em glória. Então a gente precisa entender, meu irmão, há sempre um lugar no qual todos os crentes devem trabalhar. Há sempre uma posição para cada um de nós ocuparmos. Há funções a serem desempenhadas. Os homens e as mulheres da igreja são chamados pelo Senhor para determinadas funções, e por Ele mesmo lhes é dada a capacidade para exercê-las. E damos graças a Deus, como a gente viu o papel do homem e da mulher no culto anteriormente. Coordenado, ordenado, conforme Deus determinou. Por Cristo é dada. E porque só por Ele é dado? Porque por Ele foi conquistado. Paulo também deixou muito claro isso, irmãos. Tudo devemos a Ele. E por sabermos disso, devemos ainda mais desempenhar a função que Ele nos deu e desempenhar os dons que Ele nos concedeu com muita diligência. Sendo assim, ouça bem, partindo desse princípio, não nos é permitido escolher onde e o que vamos fazer. Eu vou repetir. Não nos é permitido escolher onde e o que vamos fazer. Ele concede o dom. Ele concede a medida. É Ele quem dá. Não é porque eu acho que pregar é sublime, extremamente importante nos dias de hoje, que eu vou escolher agora esse ministério. Eu vou botar como alvo, eu vou orar e vou perseguir para eu chegar lá.
Não é porque eu acho bonito dar assistência aos irmãos carentes que eu devo me colocar agora como principal candidato ao diaconato, fazer o esforço sobre-humano para isso. Quem sabe esse não seja o motivo do fracasso de tantas igrejas. Martin Lloyd Jones disse assim: os homens esquecem que é Cristo quem chama e que não somos nós que decidimos o que vamos fazer na igreja, nesta ou naquela posição. Não somos nós. Resumimos, irmãos, dizendo que na igreja cada membro espiritualmente vivo deve fazer sua parte, desenvolvendo seu dom conforme Cristo lhe concedeu. Em segundo lugar, quando todas as partes individuais cooperam, a igreja toda cresce espiritualmente, com vistas à sua própria edificação em amor, em busca da unidade da fé. Que assim seja, irmãos, com esta igreja local e com todas as demais, para a glória de Deus somente. Amém.